Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a conturbada história de Ezra McCandless. E como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário aí pra mim que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Ezra McCandless nasceu em 6 de outubro de 1997, em Stanley, uma pequena cidade com pouco menos de 4.000 habitantes, dentro do estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Sua mãe, Roselena Gunnison, engravidou cedo e teve a garota com apenas 14 anos. Quando Ezra tinha apenas 4 anos, o seu pai se divorciou de sua mãe. Mais tarde, a mãe dela conheceu um homem chamado Joshane Carlin, que eventualmente tornou-se o seu padrasto. No entanto, essa nova relação da mãe dela também não durou e eles se separaram quando Ezra tinha 12 anos. Apesar dos seus pais serem separados, Ezra sempre teve um contato muito próximo com seu pai e ambos se viam com frequência. O nome de batismo de Ezra McCandless, na verdade, era Monica Kai, mas durante o ensino médio ela decidiu experimentar diversos nomes e sobrenomes diferentes, incluindo alguns masculinos, já que se identificou por um tempo como sendo um homem transgênero. Mais tarde, ela acabou escolhendo o nome Ezra e se registrou legalmente com ele. Já o sobrenome McCandless foi inspirado em Christopher McCandless, um aventureiro estadunidense que ficou famoso após adotar um estilo de vida nômade e selvagem. De acordo com familiares e amigos, Ezra gostava muito de desenhar e pintar. Ela se considerava uma espécie de artista amadora e, inclusive, chegou a usar o seu próprio carro como tela de pintura, fazendo alguns desenhos nele. Um desses desenhos era um pássaro andando de bicicleta que ela fez bem no teto. No primeiro trimestre de 2017, aos 20 anos, Ezra conheceu Jason Mengel, um médico da Guarda Nacional dos Estados Unidos de 33 anos. Os dois iniciaram uma relação amorosa e decidiram morar juntos alguns meses depois, em agosto de 2017. Foi nesse mesmo período que a garota conheceu Alex Woodworth, um barista e professor substituto de 23 anos. Eles se conheceram ocasionalmente, após a garota fazer uma visita a uma cafeteria local em que o rapaz trabalhava. Alex também era amigo de Jason, o namorado de Ezra, o que facilitou o contato entre os dois. Cerca de 2 meses depois, ainda em 2017, Ezra descobriu que estava grávida de um filho de Jason. A jovem, no entanto, não estava disposta a levar aquela gravidez adiante e decidiu ir até a cidade de Minneapolis para interromper essa gravidez, prática que é legalmente permitida no local. Ela realizou o procedimento em 6 de outubro, coincidentemente mesma data do seu aniversário. Tudo correu bem e ela seguiu com a sua vida normalmente. Não muito tempo depois, ela iniciou um relacionamento extraconjugal com Alex, o jovem que era amigo do namorado dela e trabalhava na cafeteria. A partir daí, iniciou-se uma série de fatos que acabou desencadeando um crime brutal. Para começar, no início de fevereiro de 2018, Ezra alegou que um dos amigos de Jason Mengel, chamado John Hanson, se aproveitou dela enquanto ela estava desmaiada. Segundo ela, isso teria ocorrido por 2 vezes. Ao saber do caso, Jason ficou transtornado e apresentou uma queixa policial contra John. Um inquérito foi aberto, mas os detetives não conseguiram encontrar nenhuma evidência que pudesse comprovar as alegações da garota. O próprio Alex foi um dos entrevistados pelos detetives. Ele disse que Ezra havia confessado em segredo que tinha se relacionado por vontade própria com John, mas posteriormente ela se arrependeu e resolveu fazer a denúncia, alegando que o rapaz se aproveitou dela. Quando Ezra soube que Alex havia desmentido a sua versão para os detetives, ela ficou bastante chateada. A denúncia, por fim, acabou sendo deixada de lado por todos os envolvidos e não deu em nada. Já na metade final daquele mês, Jason foi fazer um treinamento a serviço da Guarda Nacional e teve que se ausentar por algumas semanas. Nesse período, Ezra voltou a morar na casa de sua mãe, em sua cidade natal. Durante o tempo separados, o casal passou a se encontrar esporadicamente em hotéis para matar a saudade. Em um desses encontros, o homem viu mensagens românticas de Alex no telefone da parceira e descobriu sua traição. Depois dessa descoberta, Jason ficou furioso e confrontou o amigo sobre o caso. Houve uma discussão pública entre eles em uma cafeteria da cidade de Eau Claire, que foi presenciada por várias pessoas. Em seguida,
Jason decidiu terminar o seu relacionamento. Ezra ficou triste com o término e culpou Alex pelo rompimento. Ela chegou a enviar uma mensagem de texto para ele, dizendo que nunca mais queria falar com ele. Enquanto isso, a garota manteve contato com o ex-namorado, enviando vários pedidos de desculpas e pedindo para vê-lo pessoalmente, ao passo que Jason negava todas as suas investidas. Em 22 de março de 2018, Ezra apareceu de surpresa numa cafeteria, tentando se aproximar do ex-namorado que estava no local. A presença da jovem foi confirmada pelas imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. Ela teve uma breve conversa com um homem e disse que iria até a casa de Alex para entregar alguns itens pessoais. Jason ficou muito desconfortável com a situação. Ele sentiu que havia algo estranho no comportamento da jovem, que parecia bastante agitada e falando palavras estranhas. Jason então decidiu ir de bicicleta até a casa de Alex, seguindo a sua intuição. Ao chegar no local, ele notou o carro de Ezra estacionado em frente, com o motor ainda ligado. Ele permaneceu na frente da casa esperando que a jovem saísse de lá. Nesse meio tempo, uma pessoa que passava pela rua notou Jason caminhando de um lado para o outro e julgou o comportamento como estranho, ligando para a polícia na sequência. Depois de 45 minutos esperando, Jason decidiu entrar na casa sem bater. Segundo seu relato, ele encontrou Ezra e Alex em uma conversa. Os dois pareciam bastante tensos e tentavam esconder o que estava acontecendo, fazendo-o acreditar que estava tudo bem. Jason aconselhou que os dois fossem até um local público para conversar, para acalmar os ânimos. Após a intervenção, Jason voltou para fora da casa para aguardar que os dois terminassem o diálogo. Quando saiu, ele foi surpreendido pela polícia, que atendeu ao chamado até o local. O homem aproveitou para explicar aos policiais a situação e demonstrou preocupação, dizendo que a sua ex-namorada não estava agindo como ela mesma. A polícia então chamou todos para fora da casa. Em filmagens de câmeras dos policiais, é possível ver um dos agentes conversando com Alex do lado de fora, parado ao lado do carro de Ezra, que estava sentada dentro do veículo no banco do motorista. Por volta da 1h05 da tarde, o policial disse a Jason que não via nada de preocupante ali e que os dois pareciam bem. Convencidos de que não havia nenhum problema, os policiais e Jason foram embora. O que ninguém imaginava é que aquela era a última vez que Alex seria visto com vida. Por volta das 4h15 da tarde, Ezra foi até a casa de um fazendeiro chamado Don Sipple, em um local das redondezas da cidade. Don estava jantando quando a jovem apareceu aparentemente desesperada, implorando por ajuda. Segundo ele, ela tinha sangue seco em volta da boca, estava sem sapatos, com hematomas no corpo e tinha lama até os joelhos. Ele então a levou para dentro de casa e lhe deu um cobertor por causa do frio. Em seguida, ele ligou para a emergência e para a polícia. A jovem foi levada até o hospital mais próximo. Lá, ela perguntava o tempo todo por Jason Mengel. Quando foi questionada pela polícia, disse que a única coisa que se lembrava era sentir medo de Alex. Ela disse tentar se lembrar das coisas em sua cabeça, mas não conseguia. A polícia iniciou uma busca por Alex, indo até a casa dele e ligando para o seu celular, mas sem sucesso. Eles também entraram em contato com os familiares, mas ninguém sabia sobre a localização do rapaz. Os policiais então decidiram intensificar as buscas por ele. No dia seguinte, a polícia decidiu vasculhar as redondezas da fazenda em que Ezra pediu ajuda. Lá, eles encontraram pegadas de sangue no chão, que os levaram até o topo da colina. No topo dessa colina, os policiais usaram binóculos e eles puderam ver na região abaixo um carro com um corpo humano pendurado para fora do banco de trás em uma estrada de terra. Imediatamente, os agentes presumiram se tratar de Alex e correram até lá para oferecer ajuda, mas o rapaz já estava sem vida. Segundo a perícia, haviam 16 perfurações em Alex, causadas por um objeto pontiagudo com lâmina. Essas perfurações estavam distribuídas entre a cabeça, pescoço, virilha e torso. O carro estava atolado na lama, juntamente com o corpo. Depois do achado, o detetive Ryan Prock, responsável pelo caso, voltou ao hospital e contou a Ezra sobre o que encontrou. A partir daí, ela disse que sua memória havia começado a retornar e contou sobre a faca e sobre o corte que Alex supostamente havia feito em seu braço com a palavra boy, que significa menino. Segundo ela, aquilo foi uma provocação ao fato de já ter se identificado como gênero masculino no colégio, coisa que, diz ela,
Alex usava como forma de ofensa, já que Ezra não gostava mais de ser identificada assim. Ainda segundo ela, Alex atacou depois que ela disse para ele que não queria mais nada com ele. Com isso, ela se defendeu tomando a faca na mão do rapaz e usando contra ele para se defender. O detetive não acreditou nessa história. Para ele, não fazia sentido que, sendo Alex destro e sentado no banco do motorista, conseguisse esculpir a palavra de forma tão legível. Ele questionou essas contradições, até que Ezra admitiu que a palavra foi feita por ela mesma. O detetive também suspeitou do ataque alegado por Ezra, já que as mãos da jovem tinham apenas cortes superficiais, o que não combinava com a versão dela de que havia lutado para agarrar e tirar a faca do suposto agressor. Com todas essas contradições e evidências, em 6 de abril de 2018, 2 semanas após o crime, Ezra foi presa. Em 15 de outubro de 2019, mais de um ano depois, se deu início ao julgamento de Ezra McCandless, no Centro Judicial do Condado de Dunn. A defesa cogitou a possibilidade de alegar motivo de doença mental para o crime, mas acabou desistindo da hipótese antes do início do tribunal. Durante o julgamento, a promotoria destacou a inconsistência nos relatos da ré e as evidências da cena do crime. Um dos destaques foi que, ao contrário do que foi dito por Ezra, as provas apontavam para Alex sendo atacado do lado de fora do carro e não dentro. Segundo a perícia, ao entrar no veículo, ele já estava quase sem vida. Alex também não tinha feridas defensivas, sugerindo que ele foi pego de surpresa, com Ezra o atacando por trás, primeiramente em sua nuca. A história da acusada foi se alterando várias vezes, o que causou grande desconfiança na polícia e no tribunal. Além de ter dito que Alex havia esculpido a palavra boy em seu braço e voltado atrás após a contestação do detetive, ela também disse que havia cortado sua mão enquanto tentava escapar do homem, até que conseguiu livrar-se dele e arrancar a faca das mãos dele. No entanto, ela mudou essa versão no julgamento, dizendo que decidiu dar uma joelhada em sua virilha, ao passo que Alex teria largado a faca e ela conseguiu pegá-la. Depois disso, ela diz ter ido para cima de Alex como um ato de legítima defesa. No seu depoimento no tribunal, Ezra também afirmou que estava na cidade para entregar alguns recados e encontrou Alex para conversar sobre o relacionamento deles. Eles saíram para dar uma volta, até que o carro ficou atolado na lama da estrada em Springbrook. E foi aí que Alex a teria atacado ainda na parte de dentro do veículo. Em uma entrevista feita antes do julgamento, a jovem também afirmou que o incidente havia acontecido em outro local, e não aquele em que o corpo foi encontrado. Isso foi encarado pela promotoria como uma tentativa de desviar as atenções da polícia do local exato do crime. A faca utilizada no crime foi confirmada como sendo da casa do pai de Ezra e não pertencente a Alex, o que mais uma vez derrubava as alegações da garota, já que não fazia sentido Alex estar com uma faca da casa do pai dela. O pai da garota, inclusive, testemunhou dizendo que já havia dado facas de presente para a filha. A médica que tratou Ezra no pronto-socorro, Dra. Tillotson, testemunhou dizendo que em sua análise, os ferimentos da jovem pareciam serem auto-infligidos. Ela confirmou que a jovem tinha dificuldades para se lembrar do que havia ocorrido e que perguntava o tempo todo por Jason Mengel quando ela chegou ao hospital. A polícia apurou que após atacar Alex, Ezra pegou o telefone dele e levou consigo. Para os promotores, essa foi uma forma dela garantir que o rapaz não entrasse em contato com ninguém, caso ele sobrevivesse. A tese principal da promotoria foi de que Ezra cometeu o crime na esperança de que isso a ajudasse a retomar seu relacionamento com Jason. Segundo essa tese, Ezra atraiu Alex para aquele local propositalmente e o atacou com completa consciência do que estava fazendo. Ela não teria tido qualquer hesitação ou intenção de ajudar o rapaz após o ataque, e se cortou após o crime para aparentar ser uma vítima. Já a defesa da jovem alegou que Alex estava com raiva por conta da rejeição e por isso a atacou, a obrigando a se defender. Durante todo o tribunal, ela manteve a alegação de que agiu em legítima defesa. A defesa disse ainda que Alex era sádico e tinha um fascínio por coisas grotescas. Para isso, como evidência, eles apresentaram textos do diário pessoal do rapaz, com trechos sobre algumas coisas bizarras. O júri foi composto por 7 homens e 5 mulheres. No tribunal, estavam presentes amigos e familiares da vítima. Eles foram chamados a depor pela promotoria,
momento em que compartilharam memórias do jovem e comentaram sobre seu caráter. Segundo a família, Alex era um homem inteligente e que tinha muito sucesso pela frente. Ele tinha o sonho de se tornar professor de filosofia. O seu emprego como barista na cafeteria era apenas temporário, até que ele pudesse exercer a sua profissão desejada. Ele era visto por seus amigos como um jovem nerd, amante do conhecimento e que gostava de pensar profundamente. Era obcecado e dedicado totalmente à filosofia, e falava do assunto onde quer que estivesse. Em seu tempo livre, gostava de ler e procurar por novas indicações de livros e conteúdos intelectuais. Alex era o mais velho de 4 irmãos. Seu pai, John Woodworth, diz que ele adorava desempenhar o papel de irmão mais velho e nutria um grande amor pelos irmãos. Quando criança, gostava de ir à igreja com a família. Era apaixonado por insetos, principalmente aranhas. Segundo o pai, ele era obstinado a encontrar coisas que as pessoas não costumavam gostar e proteger elas. Ele levava a sério a ideia de ajudar as pessoas. Para John, o seu filho sentiu que Ezra precisava de ajuda, e foi isso que o fez se aproximar dela. O julgamento terminou em 1º de novembro de 2019, com Ezra aos 24 anos de idade, sendo condenada pelo crime contra Alex Woodworth. Ela foi mantida detida em uma prisão de Wisconsin até a data de sua sentença. Em 7 de fevereiro de 2020, Ezra teve a sua sentença final, sendo condenada à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 50 anos. No tribunal, a mãe da jovem, Roselena, implorou ao juiz que concedesse a possibilidade de petição de liberdade condicional após 20 anos para sua filha, mas não teve o pedido aceito. O juiz disse que em 20 anos é provável que ela ainda seja um perigo para a sociedade. Ele também afirmou que a jovem não pareceu mostrar nenhum pingo de remorso durante o julgamento. Durante o seu testemunho, a mãe de Ezra adotou certo sentimento de culpa pelo ocorrido, dizendo que Ezra não recebeu a atenção que merecia durante o seu crescimento. Ela contou do divórcio e disse que foi difícil para a garota lidar com toda aquela situação. Ela disse ainda que Ezra a ensinou muitas coisas, como lições sobre amor e aceitação. Ainda no tribunal, uma tia de Alex, Amy Clark, disse para Ezra que Alex aceitou sair com ela naquele dia, acreditando que iria ajudá-la de alguma forma, e ela se aproveitou disso e tirou a vida do rapaz. Já uma outra tia da vítima, Crystal Hall, disse em sua declaração após a sentença que, durante o julgamento, não foi possível ver qualquer sinal de tristeza, vergonha, compaixão ou um mínimo remorso por parte de Ezra. Em entrevista para a emissora CBS News, a promotora e consultora Andrea Nudolph disse nunca ter visto nada tão violento como aquele crime, mesmo trabalhando com isso desde 2001. Para Andrea, o plano inicial de Ezra era fazer Alex admitir que o envolvimento entre os dois foi um erro, a fim de conseguir convencer Jason a voltar para ela. Para a imprensa, Ezra não parecia ser capaz de cometer aquele crime terrível. Ela era vista como uma jovem tímida e mansa, além da pouca altura. Amigos da jovem foram ouvidos e disseram se tratar de alguém que gostava de ter atenção, mas que não imaginavam que ela poderia ser uma criminosa em potencial. Em entrevista, Jason Miguel diz ter se apaixonado pela jovem desde o momento em que se conheceram, mesmo com a diferença de idade. Eles ficaram juntos por 8 meses e, segundo ele, investiram muito um no outro. Ambos já pensavam em casamento e se chamavam de marido e esposa. Segundo Jason, a garota era meio selvagem e vivia tentando arrombar prédios abandonados para fotografar a parte interna deles. Ao final do julgamento, Ezra disse que amava muito Alex e que também estava sentindo a sua perda. Para a família da vítima, ela disse que sentia muito e que nunca encontraria palavras para expressar o quanto estava arrependida da situação. Posteriormente, após o fim do julgamento e com Ezra já encarcerada, a família dela criou uma campanha virtual para financiar um apelo judicial pela garota, buscando antecipar a sua condicional. Essa página na internet se chama Quem é Ezra McCandless? Ela faz uma breve biografia da jovem, a descrevendo como tendo sido uma criança apaixonada por arte, feliz, vindo de uma família que não baseia seus laços apenas no sangue, mas sim no amor e na fé. A biografia também cita diversos autores e obras favoritas da jovem. Atualmente, Ezra se encontra detida na instituição correcional de Tai Chet Da,
em Fond du Lac, no estado de Wisconsin. Esta foi a história de Ezra McCandless, uma jovem turbulenta que tirou a vida do seu ex-amante na provável expectativa de retomar um relacionamento que ela mesma havia quebrado. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.